Ok. עכשיו הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע. Então, bom dia a todos, qualquer עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום תעלמי, אחכה כל הלילה, ואלחש בתפילה שאל תעזבי, ואם תבואי אליי, נשאר כל הלילה, ותלחש לך מילים online tem בבוקר תראי, נשאר ביחד, הולכים את הדרך הזו, לתמיד יד ביד, ואם תבואי אליי, נשאר כל הלילה, ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי, נשאר ביחד, הולכים את הדרך הזו, לתמיד יד ביד. enfim, hoje a gente tem para falar. É misturada, é porque o pessoal está falando. Sempre falo isso. Ela falou, não sei qual é a posição, mas o bolso da Central. Isso, o Lite não está escutando. O Brasil faz bons projetos. חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע. עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום תעלמי, אחכה כל הלילה, ואלחש בתפילה שאליי תצפי, ואם תבואי אליי, נשאר כל הלילה. Falar que ela está aqui hoje porque a COP30 está em Belém e a gente escolheu ela para tentar entrar. E a embaixadora, mas ela não tem mais sotaque, né? Tem. Tem ainda. Mas enfim, nós vamos falar de Vairá, vamos falar de Kidat Sachs, não é isso? E é isso. Isaac. Está ali fora, né? O filho. É, isso aí. Legal, hein? Parachada. Isso aí. Zé Abrão. Então tá, vamos lá, vamos adiante. Um abraço. Então, bom dia a todos. O pessoal aí de casa está me escutando bem? Eu posso ficar aqui ou eu preciso estar mais perto do computador? Como é que pode ser? Tá bom, tá bom. Deixa eu ouvir. Me Sim, Não estou ouvindo? escuta? Sim. Acredito que sim, porque você já teria. Tem banheirinho assim, não. As pessoas estão falando e a gente não está ouvindo. Está ouvindo? Isso que não tá falando. Oi. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. E aí, vocês estão escutando? Sim, estamos discutindo Sim. bem. Pode começar. Então vamos lá. Então vamos. Vocês me escutam agora também? Perfeitamente. Estão escutando. Pode ir adiante. Então vamos lá, gente. Eu confesso que quando eu me apresentei para esse rapaz aqui pela internet para falar na Vaierá, eu não lembrava do que se tratava a Vaierá, né? Isso não é arrependimento, não. Pelo contrário, se provou aí uma experiência maravilhosa, foi muito vibrante meu estudo desses últimos. Eu geralmente pego uma semana antes, né? Na verdade, uns 15 dias atrás, eu comecei a ler algumas coisas, ouvi uns vídeos, aí depois eu esqueci, depois eu voltei, mas nos últimos 5 dias eu fiz a minha imersão aí, como eu gosto de fazer, né, de forma bem destrinchada, dessa paraxá que traz eventos marcantes para o nosso povo. E, obviamente, eu elegi de começar pela circuncisão de Abraão, que a gente está falando aqui de uma né, uma circuncisão ao pleno 99 anos de idade, e isso a gente tem que lembrar que foi um ritual que fez do nosso povo o que é hoje, criticando ou não, tem gente que saiu, né, que não acredita mais em impacto nesse sentido, que até elege não fazer isso para o seu filho, menino, mas enfim, naquele dia, aquele primeiro Brit Milá criou o primeiro Ivri, então o primeiro judeu foi Abraão, a gente não tem como negar esse legado desse nosso primeiro patriarca, né, nosso Avraham Avinu. E se você pensar bem,
Qual é a lição que a gente tira disso? Que aos 99 anos a gente pode continuar a nossa história na religião e na espiritualidade, ou seja, a gente pode continuar uma transformação espiritual, a gente pode evoluir espiritualmente a despeito da idade. E outra coisa que naquele dia aconteceu, naquele pacto, naquele brit, é que a semente da conexão da gente com Deus foi lançada. Anos depois, décadas depois e séculos, alguns séculos depois, aquela semente virou uma doação que foi a outorga da Torá de Deus para a gente. Ah, mas foi muito tempo antes. Sim, foi muito tempo antes. A nossa história é milenar. Mas naquele dia, naquele pacto, naquele Brit Milá, naquela circuncisão de Abraão, a gente tem a história lançada e a conexão iniciada. A conexão, essa palavra vai aparecer muito aqui. Eu não posso também deixar de falar dos visitantes, né? E, no entanto, que curioso, Deus estava aparecendo naquela hora para Abraão. E os sábios dizem, Abraão deixou Deus esperando. Daí o nome da paraxá, Vaierá. E ele apareceu, só que ele foi Deus. Só que na hora que Deus aparecia para Abraão, 3 altos estranhos estavam chegando, sob o calor forte do deserto. E Abraão falou, Deus, espera um pouquinho aqui que eu vou lhe dar uma satisfação para esses rapazes que eu não conheço. E ali Abraão demonstra uma incrível hospitalidade, vai saludar os 3 altos senhores desconhecidos e prover para eles. E muita gente questiona isso. Abraão está cortando uma conexão espiritual mais elevada possível, ele estava encontrando com Deus. Ele para falar com o ser humano, com 3 pessoas. O que a gente entende disso? Conexão não é só com a espiritual, a conexão também é com o outro, não é só vertical, é também lateral. A gente tem que pensar que o homem também é uma criação divina, a gente é a coroa da criação. Então, naquela hora, Abraão, inteligentemente ou não, não sei, prestigiou a conexão humana do que a conexão divina. Isso é uma lição interessante, eu achei fantástica a forma como ele lidou com aquilo de esquecer a conversa com Deus e prover, privilegiar a hospitalidade com aquelas pessoas. O Zohar fala sobre isso quando diz que a alma se apressa, né, positivamente quando faz essas boas ações, né, o Hesed que a gente fala. E Abraão era uma evidência disso, ele se preocupava mesmo com esse lado humano, talvez por isso ele tenha sido escolhido a posição que ele teve na nossa história. Ei, vamos lembrar que ele estava ainda convalescente, eram 3 dias após o Brit Milá, esse cara estava lá falando com Deus e recebendo estranhos, que a gente sabe hoje, né, isso também é estudado, a gente sabe hoje que não eram, na verdade, pessoas, eram homens altos que eram Melahim, Hamilahim, eram anjos, Gabriel, Rafael e Miguel, que estavam ali para anunciar que Sara, em 1 ano, estaria grávida, né, aos 90 anos. Enfim, então a gente tem que lembrar desse amor mesmo, esse pilar de amor que foi Abraão nesse pequeno grande episódio. Infelizmente, a gente também tem que falar da cena de destruição de Sodoma e Gomorra. A gente tem que lembrar que Abraão tentou advogar a favor daquelas pessoas, sem sequer conhecê-las. Vejam de novo a posição de Abraão tentando defender uma cidade onde ele só conhecia Lot, seu sobrinho e sua família. O resto eram desconhecidos para ele. No entanto, Abraão negociou, gente, para a par com Deus. Ele fez um cara a cara com Deus e negociou, regateou. Ei, existem 5 pessoas justas nessa cidade que façam com que ela mereça ser salva? Deus disse, não. 40? Também não. 30? Também não. 20? Tampouco. Nem 10. Não havia nem 10 pessoas justas naquela cidade. Ou seja, nessa missão de advogado, nessa especificamente, infelizmente, Abraão não conseguiu realmente, não foi tão feliz, não teve sucesso na missão de anular o decreto divino e Sodoma e Gomorra foram destruídos. A gente tem que lembrar disso. Mas a lição que sai dessa, entre outras, dessa história de destruição de Sodoma e Gomorra é a chutzpah, a vontade, a força, o tesão, né, de Abraão de tentar mudar a história, de tentar convencer Deus que o decreto dele talvez fosse um pouco puro demais, apesar de ele não ter, né, conseguido reverter esse decreto. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a família de Lot, né, o sobrinho de Abraão, foi poupada, né? Eles saíram correndo, tiveram essa fuga aí, ajudada por um anjo. Só que a mulher de Lot olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa cena, gente, a primeira vez que eu li essa cena, eu lembro que eu era adolescente, meu avô que leu para mim. Eu falei assim, ai, que coisa mais bonita e ao mesmo tempo trágica, né? Quer dizer, ela estava fugindo com a família, sobrevivendo, portanto, aquele desastre que a minha visão é uma coisa nuclear, assim, uma destruição nuclear disso, de Sodoma e Gomorra, né? E, no entanto, ela vira uma estátua de sal.
E eu entendia isso de uma maneira realmente física, coisa cinematográfica, hollywoodiana, né? E hoje, quando a gente começa já a estudar um pouquinho mais nível intermediário, né? Que eu acho que é onde a gente está aqui, eu começo a rever isso e entender que, na verdade, é uma visão muito mais metafórica do que, literalmente, que ela virou uma estátua de sal. É mais a ideia de que não olha para trás. Tá acabando o mundo ali, ok, vai em frente. Vai em frente, não olha para trás, porque o olhar para trás é uma prisão espiritual. Essa âncora, essa mulher deixou lá. Então, fica aí, vira uma estátua de sal. Eu achei essa imagem incrível e me foi fornecida pelo, na minha opinião, gêmeo, um rabino lá do México chamado Abraham Ashkenazi. Eu achei ele maravilhoso. Toda vez que eu venho aqui falar com vocês, certamente metade das coisas que eu falo eu obtive dos estudos dele, que ele faz toda semana, 1 hora de estudos. É, maravilhoso. Acho ele sensacional. Então, eu sinto que essa ideia de olhar para trás, né, que aconteceu especificamente com a mulher, né, de Lot, ela leva essa nossa lição aí de que a gente tem que tomar cuidado para não ficar olhando para trás, para não estar literalmente morto, né? A gente tem que sim levar o passado conosco, mas o que eu posso fazer com o histórico do passado? O que eu posso aprender com o que acontecer? Mas mover para frente, que é isso que acho que Deus espera da gente. E esse rabino, ele falou uma frase, eu vou ler aqui porque eu não quero correr o risco de errar, durante a explicação dele sobre Vaierá, que tem a ver com essa história da estátua de sal, que é isso aqui, ó. O que eu gosto é para agora. O que eu quero é por enquanto. Mas o que eu amo mesmo, gente, é para sempre. Então a gente realmente tem que olhar para frente, porque apesar das coisas mudarem, do cenário tá mudando o tempo todo, a moralidade que o judaísmo nos ensina, e eu acho que tá muita coisa escrita nessa Vaierá, nessa Paraxá, é óbvia. E eu não podia deixar de falar da amarração de Isaac, né? Da Akedah de Isaac. Vamos lembrar que a gente está ouvindo Deus mandar um pai amarrar e sacrificar seu único, entre aspas, filho, né? Porque o outro, Ismael, já tinha sido despachado, vamos dizer assim. Então era o único filho, o filho amado de Abraão. E, no entanto, Abraão segue à risca o comando divino e leva esse filho por 3 dias, caminha para o Monte Moriá para sacrificar esse menino. Menino não, né? Ele tinha 37 anos. Isaac tinha 37 anos. Então, veja o que interessante. Abraão também não questionou o comando divino, não questionou o decreto, seguiu a par e passo. E o filho Isaac, adulto, tampouco questionou. O que a gente está indo fazer ali? Por que você está me amarrando? Por que você está preparando fogo aqui? Então, vejam que os dois dos nossos patriarcas, Abraão e Isaac, estavam preparados, dispostos a servir a Deus, ainda que fosse para doar a sua própria vida. Qual é a lição que a gente tira disso, meus caros? E disso eu entendo, tá? Prova. É isso aí. Isso foi uma prova, isso foi um teste. Todo dia no Brasil, algum aluno está tendo uma prova minha aí. Coitados deles, né? Mas desculpa, tá, gente? Vou ter que falar isso. É muito prazeroso saber que eles estão sendo testados, sem a minha presença física, mas eles estão lembrando de mim. Mas, enfim, esse momento aqui de amarrar o seu próprio filho, é claro que aquilo foi um teste, claro que aquilo foi um desafio, mas a questão é, a gente pode achar que isso foi um teste de Deus em relação a Abraão. Não foi, na verdade, foi um teste para o próprio Abraão, para ele se entender, para ele se desafiar e confirmar eventualmente, porque Deus já sabia o resultado, para confirmar que sim, ele teria essa missão e teria muitas outras missões e os seus descendentes idem. Era, para a verdade, meus caros, um teste de capacidade e não exatamente um teste para confirmar para Deus que tinha sido a melhor escolha, Abraão, para ser nosso líder. Alguns rahamim explicam que, não sei se vocês lembram, né, tem um momento do quase sacrifício, que Abraão já está se preparando para matar seu filho, que ele é impedido por um anjo, né? E nesse momento, o nome de Abraão é dito 2 vezes. Abraão, Abraão. Por quê? Porque o anjo teve que dizer 2 vezes o nome dele, porque ele estava tão imbuído, tão focado na missão de matar o próprio filho, que ele não estava ouvindo, não ouviu de primeira. Então o anjo tem que falar de novo, Abraão, Abraão. Ele parou. Outros estudiosos dizem, se vocês quiserem, vocês estão aí com cloud, vocês podem olhar, entre Abraão e Abraão, tem um negocinho chamado Pesik, que é um sinal vertical, que do lado do mestre aqui para me confirmar, que é Psik, que
é um símbolo de pausa na leitura. Então, Avraham, isso talvez denotasse Avraham de antes, Avraham de depois. O Avraham de antes e o Avraham depois dessa cena, que foi marcante, que mudou a história, talvez, da nossa etnia. Essa segunda interpretação mostra, portanto, que havia e houve, depois daquela queda, apesar de ter sido, obviamente, traumática para todos aqueles envolvidos, aquilo foi uma elevação espiritual, apesar de ser muito doloroso. Tudo bem, a Paraxá não fala o que se passava pela mente de Abraão, o que se passava pelo coração de Abraão, nem de Isaac. Não fala claramente, né? Mas vamos ver que isso aqui continua a história de uma personalidade. Está consistente isso. Essa cena está consistente. Muito dolorosa, mas muito consistente. Por quê? Esse é o mesmo Abraão que na semana passada, da Paraxá passada, Ler Lerá, largou tudo lá em Urã e foi embora. Vai-te da terra que eu te indiquei. Vai-te daqui, vai para a terra que eu te indicarei. Ele não se aconselhou com ninguém para ir embora de lá, largou tudo. E foi. Esse é a mesma personalidade que está aqui largando tudo e apresentando seu filho em sacrifício. Estava pronto para fazer o holocausto do seu filho. Isso é fato, a gente tem que lembrar disso. Então, tem uma lógica aí do Abraão não sendo necessariamente passivo, não gosto dessa palavra, mas ele realmente entendia que naquela hora ele podia entender, tinha que entender a posição divina. Isso faz diferença para Sodoma e Gomorra, onde o decreto divino não foi questionado. Lembrem? Naquela hora foi din, foi julgamento. Deus não ouviu, quer dizer, ouviu até o argumento de Abraão, mas não cedeu e destruiu Sodoma e Gomorra. A cena da Akedah já havia uma margem, a gente chama isso de Nisayon, é um contexto, é um domínio onde o ser humano, eu e vocês, a gente é testado todo dia. Isso é um trabalho diário que a gente tem que prestar atenção. A gente tem o livre-arbítrio. Então, eu posso optar por estender esse trabalho, mas para isso eu tenho que estar pronta. Quando é din, quando é julgamento, eu não necessariamente tenho essa opção. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente é vítima, eu não gosto dessa palavra também, mas quantas vezes a gente é alvo de uma cena dramática, de uma perda absurda, e a gente não consegue entender. Talvez ainda não possamos entender, mas aquilo a gente tem que interpretar como um julgamento divino. Ou assim eu entendi, né? Que a gente tem que entender que isso aqui talvez não seja algo que a gente, hoje, na nossa pequenez, possa compreender. Vamos lembrar que a Akedah, ela não foi a primeira vez que a gente quase sacrificou os nossos, né? Ou que nós fomos sacrificados. A gente tem um histórico disso, infelizmente, né? Vamos subir aqui na história, vamos lá para trás, vamos lembrar das cruzadas, vamos lembrar da Santa Inquisição, vamos lembrar dos pogroms, mais recentemente, vamos lembrar da besta nazista, vamos lembrar, infelizmente, do maldito, né, 7 de outubro de 2023, dos últimos 2 anos que a gente está passando por essa misteriosa prova. E aí eu vou ter que perguntar para vocês, isso aqui não é Sodoma e Gomorra? Não é Sodoma e Gomorra quando o dente de uma menina é a evidência de que ela foi morta no massacre de 27 de outubro? Não é evidência de uma Sodoma e Gomorra, 7 de outubro? Não é uma evidência de Sodoma e Gomorra quando mandam para lá, para Israel, o resto mortal de uma pessoa que nem sequer havia sido morta no 7 de outubro? Quer dizer, que humanidade é essa que se compadeceu de nós por 24 horas? Porque no dia 8 de outubro, tem um filme, livro sobre isso, né? 8 de outubro, já a mudança do foco do mundo, já questionando Israel. Não, foi Israel que foi culpado pelo que aconteceu, pelo que sofreu. Que humanidade é essa que não está nem aí preocupada com o Sudão, né? Com a morte dos cristãos? Então, eu não quero terminar o meu estudo com, sei lá, algo negativo, mas eu tenho que lembrar vocês que esses ataques que a gente tem sofrido há milênios, talvez esboce que Sodoma e Gomorra era pequeno para o que a gente está vivendo, ou não, a gente teria que estar passando por isso. Eu volto a falar dos testes, né? Será que a gente tinha que estar passando por isso? E eu não sei se vocês acreditam em destino, eu realmente não acredito, porque eu voto no livre-arbítrio, mas a grande pergunta que fica é por que a gente está, enquanto povo, passando por essas provas o tempo todo? É porque a gente foi escolhido? Então não é melhor não ter sido escolhido e passar mais suave pela vida? Não sei, eu não sei, eu vou passar essa pergunta para vocês. O fato é que nos Yamim Noraim, temos aqui o Oren, a gente sabe, né, no Rosh Hashanah, no primeiro dia, é lida a parte do nascimento de Isaac, tamanha importância disso. No segundo dia, é lida a Akedah de Isaac, a amarração de Isaac e o seu quase sacrifício.
para provar que o tamanho disso também é gigante. Será que é coincidência que vocês, meninos, aí acabaram de se amarrar o tefilim numa quinta-feira de manhã? Será que não tem uma ligação aí? A gente não tem esse lance aí com a Akedah o tempo todo? Ah, mas é físico, tá? Mas no Shabat não uso Talit, mas hoje eu estava usando Talit, eu estou me abraçando com ele, aquele está me amarrando espiritualmente. Então essa é uma cena que aparece muito no judaísmo, acho isso belíssimo. É isso que eu tinha para falar para vocês de primeiro, acho que a gente pode deixar aí o pessoal comentar, tirar dúvidas se houver, e depois a gente pode voltar, se você achar que momento. Eu queria agradecer a todos e dedicar esse para minha vovó. O quê? Minha avó que faria 100 anos hoje. 100 anos? 100. Ó, esse é veloso. Tabeliã. Olha, agradecer muito assim essas palavras tuas em relação a Vaierá. Eu tenho uma questão aqui, né? A gente volta e meia está olhando para trás, o povo que olha para trás, né? Qual é a diferença entre o olhar para trás da que virou estátua de sal e um olhar para trás enfim, que não nos leve a virar uma estátua de sal? É uma pergunta que acho que o Raul vai ter a resposta, né? Quando é que o olhar para trás é positivo, né? E eu queria também saudar aqui todos, eu esqueci de falar, não queria criar nenhum, né? O Leonardo, Michel, Solange, e fazer um ponto especial a todos que vêm depois. A gente tem mais gente que vê depois do que vê na hora, tá? Não que os que vêm na hora sejam poucos, mas tem muitos que vêm depois. Minimamente 100, 150 vêm depois, tá? Assista o serviço, assista o estudo, o YouTube, tá? Bom, é isso. Então, por favor, passar para o Raul. Lorena, primeiro uma coisa que eu acho que Ouvindo? então, Pode falar aqui mesmo. é que a ideia de que Deus, na negociação sobre Sodoma, que Deus teve uma resistência, está errada na leitura. Abraão fala assim, Deus, você vai matar todo mundo? Talvez tenha gente de lá dentro, certo? Se tiver 50 bons, você vai matar? Aí Deus fala, não, se tiver 50, eu não vou matar. E Abraão sabe que não tem 50. Aí Abraão fala, e se tiver 40? 40 também não. Ele vai baixando o preço até chegar em 10. Quando chega em 10, Deus fala, Abraão, chega, 10, se não tiver 10, acabou, né? Então, filho, eu sempre quis... Deus estava disposto a aceitar os 50. Abraão é que sabia que não tinha e continuou. E aqui... Mas, então, essa visão de que Abraão foi apertando Deus, não. É o contrário. Olha só, aqui a gente hoje teve a coisa do... na segunda-feira, na terça-feira foi aniversário do assassinato de Rabin e também de que o Fluminense ganhou as fechaduras. Duas coisas, uma mais importante e a outra não sei qual. Mas, de qualquer maneira, e aí o Oren cantou uma maneira Hanim muito bonito de Rabin, e aqui eu tenho o Sidur, que é o Sidur do Movimento Reformista de Israel, e tem esse maneira Hanim, com uma letra um pouquinho diferente, um pouquinho mais violenta no final, no meio, mas aqui de baixo ele tem aquilo que o Sérgio falou, que o Rabino falou. Ele tem um pedaço que é de... Agora eu tirei os óculos, fica complicado. Sei lá. É um pedaço de um Midrash. Não é Midrash. É um pedaço de um livro desse da Midrashim, sei lá o que, Rabat. Depois o Arim vê aqui. Que fala o seguinte, está aqui em hebraico, eu vou traduzir aqui. Olha só. É um pedaço de literatura rabínica do século V, VI, da Era Comum. É um negócio bem placado, mais do que a gente imagina de Abraão, não sei o quê. Ele fala assim, Baruch atah Adonai, melech haolam, chacham arazim, quer dizer, o mais sábio de todos os sábios, que Shena. E sabe, She'en, que não há nenhum rosto parecido com o outro. Não há nenhuma opinião, nenhum pensamento que se iguala à outra. No entanto, ao contrário, cada um é cada um, tá certo? Cada um tem seu pensamento interno. E da pluralidade de pensamentos é feita a riqueza do povo. Então, isso o Sérgio falou, né? Que
o assassinato de Irabe está sendo levado pelo movimento reformista, os movimentos liberais, como um momento para celebrar essa questão da pluralidade, sem importar quem estava realmente certo ou errado, porque certo ou errado não existe, e pensar que a pluralidade é a riqueza do povo, é a pluralidade de pensamento. E quando todo mundo reclama hoje, temos um mundo polarizado, eu falo, bagulho, graças a Deus, o mundo não polarizado, é todo mundo pensar a mesma coisa. Se todo mundo pensar a mesma coisa, a gente vai ter um mundo ditatorial, uma torre de Babel. Então, a pluralidade é boa, a polarização é boa, o que é ruim é cancelagem de voz que você discorda. Agora, sobre a Paraxá, eu acho que ela é fascinante pelo seguinte, aquilo que você tocou. Abrão, você tem dois aspectos de Abrão. Abrão é a pessoa que, quando Deus manda sair da casa que ele estava, ele sai. Tá certo? Ele está disposto a sacrificar o passado. Ele fala, vai para frente. Ele fala, vou. O que acontece com o passado? Não sei, deixei para trás. Tá certo? Por um mandamento religioso de Deus, deixa para trás o passado. Na hora de sacrificar o futuro, quando ele fala, mata teu filho, matar o filho quer dizer sacrificar o futuro. Não dá para eu imaginar essa metáfora de matar o filho de alguma outra forma. Ele é o único filho. Está escrito o único filho. Então, na hora de sacrificar o futuro, Abrão fala, eu vou fazer. Certo? Isso é um pensamento, se você olhar para a nossa realidade religiosa, tá certo? As pessoas estão muito mais dispostas, não é? Nós, abandonar o passado do que sacrificar o futuro. Abrão estava mais disposto a abandonar o passado do que sacrificar o futuro. Ele estava disposto a sacrificar o futuro, mas não ele não se importava de abandonar o passado. E aí nós temos que ver nossa atitude religiosa aqui também, né? O quanto que a gente quer sacrificar o futuro, né? O quanto que a gente está disposto a marchar o futuro. E a gente vê o panorama religioso judaico, muita gente que fala, não, que futuro que? Nós temos que fazer igualzinho fazia. E eles chegam até a Polônia, porque esse pessoal tem memória aqui. A gente chega até a Polônia, foi fazer igualzinho na Polônia. Polônia também. Oi? Os faradim de Polônia. Olha, os faradim, eles têm menos sabidão do que o pessoal da Europa Central. Então, muito disposto. Não tem, nós temos que fazer daquela forma, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Enquanto que as coisas estão mudando, a tecnologia muda, a capacidade do homem de se relacionar com a natureza muda, a capacidade do homem de se relacionar um com o outro muda, e a gente tem que realmente levar a nossa religião, nossos hábitos, costumes e, inclusive, a visão moral e tal, de acordo com o que o futuro exige da gente, que é o que Abrão não estava disposto a fazer, ele não queria fazer, certo? Então, essa paraxá é uma alegoria do fanatismo religioso. O que você obedece por causa de Deus? Sabe, o passado, o futuro, não. Então, é um pensamento interessante, porque eu acho que a gente tem isso muito dentro da gente, aqui nós somos da Assembleia Liberal, a gente tem que pensar nisso muito bem. Agora, não sacrificar o futuro também não significa fazer qualquer coisa, né? Tem que ser uma coisa que seja de acordo com a vontade de levar o que para frente, certo? A gente tem que entender o que quer levar para frente. Mas essa história da Kedat Yitzhak, por isso está chamar aqui, eu acho que é formidável que ela fala, cara, não sacrifique o futuro. Não sacrifique o futuro. Inclusive, só para terminar, o cedo de Rosh Hashanah que eu faço em casa, que é italiano, a minha família, da parte de mãe italiana, e a gente faz as coisas de acordo com ela, e meu pai não mandava nada. E se mandasse também não saberia o que era Rosh Hashanah, mas a gente, no final, fala, não sei se isso todos os lugares têm hora, que a gente seja Rosh Velozanah, que a gente seja cabeça e não cauda, e que nós lembremos daquele data de Yitzhak. A frase é assim, e é muito misterioso que, de repente, daquele negócio, um ano bom, e que a gente se lembre daquele data de Yitzhak. Quer dizer, um ano bom, mas é que a gente se lembre de avançar, certo? E não, o ano bom não significa repetir. Olha aí. Muito bem, muito bom. Vamos passar a hora, hein? Peraí, aqui em inglês. Da onde estão? Está em Telahalt. É só 3 minutos? Não, tem uma regra, mas pode ser cobrada.
Se tem regra, não pode ser quebrada. Não, Se a regra pode ser quebrada, não é regra. pode. Regra não pode ser quebrada, não dá nem- Eu tenho, vou marcar os 3 minutos. Tinha uma ampulheta. Quem mandou a regra foi o Charles, que não está aqui. Não, Ele mandou uma ampulheta a gente inventou isso. e a ampulheta tem 3 minutos de areia. Então, Mas a ampulheta nem veio aqui hoje. você pode virar, né? Ah, sim, é verdade. Pode fazer. Vamos lá, orem. Tem duas coisas. A primeira, eu queria ser turcomã, pensou Raul. Eu queria ser tradutor do Raul, não interpretar pelo gancho que ele deixou, de que investir no futuro não significa fazer qualquer coisa, significa ver o que a gente leva para frente. Então, o que me lembrei é o que nos ensina um filósofo que eu, reformista, que eu sigo muito, que é Michael Marmor, que esteve aqui na área, e ele falou, não saber não quer dizer ser reformista. O que a gente faz é estudar permanentemente as nossas fontes, conversando com elas para escolher que com isso nos identificamos e que não. É exatamente o que você diz. Que a gente escolhe, mas tem que estudar permanentemente para isso. Temos que Saber. é o que nós fazemos aqui, conversar com as fontes para ver com que a gente se identifica e nós, por não sermos obrigados pela Halakha, como são os ortodoxos, a gente possa escolher isso e não. Mas para isso temos que estudar. A outra que me deixou pensando é que esse nosso patriarca, que ele, eu vou chamar Deus de uma voz, espero que ele não se ofenda, ele ouve uma voz que manda ele sair da casa da sua família, que ele aceita essa voz. Quer dizer, Deus escolhe ele, mas ele escolhe Deus também. Esse patriarca que, quando vê esses forasteiros, né, esses três que passam, ele deixa o que está fazendo, e, como diz, deixa de conversar com Deus, e vai atende eles. Ele mesmo, depois esse Deus que dá para ele um caminho, um propósito, vai pedir esse sacrifício do seu filho. Então, ele ouve essa voz, mas ele consegue ouvir essa voz depois dizendo para não fazer. E esse é nosso patriarca, e ele essa é a ideia fundacional dessa fé, que não aceita sacrifícios, não aceita assassinatos, não aceita imolações ou autoimolações, como outras fés. A diferença do que aconteceu há 30 anos e que hoje estamos lembrando, este cara que fez isso na praça que se chamava Malfei Israel, né, os reis de Israel, isso se chama Kitar Rabbi, essa voz que ele achou que estava ouvindo, na verdade, a gente sabe que isso aí é toda uma grande maluquice, mas nós descendemos desse Abraão que consegue ouvir essa voz que diz que essa nossa fé não aceita sacrifícios, né? E esse é o patriarca com quem a gente se identifica e é quem nos representa. Este cara, lamentavelmente, que ouve essa voz equivocada que manda matar-lhe, o Rabin, que minutos atrás fez um discurso de paz, dizendo, inclusive, estava tendo atentados aí, então estava dizendo que a violência não pode ser a linguagem do Estado de Israel. Então, este cara que ouve essa voz, lamentavelmente, ele representa também um grupo importante do nosso povo de que celebrou com muita alegria o que ele fez. Então, eu acho de que isso é um chamado de atenção, e assim, como falou o Rabino Sérgio, este dia, que se chama Yom HaZikaron LeRabin, LeYitzhak Rabin, é um dia justamente para honrar o debate e as diferenças de opiniões, e a gente tem que estar sempre presente. Agora está nas nossas mãos trazer o tempo inteiro a ideia de que isto que essas pessoas estão achando, essa voz que eles estão ouvindo, não é a voz fundacional que diz que este não é um povo de violência, um povo de assassinatos, um povo de sacrifícios. Eu acho que vale a pena lembrar que uma das figuras de Israel que acham que foi uma coisa boa é o Ben-Gvir. Mas sem dúvida. Ben-Gvir, Mas além de Bíblia toda... também. O Bill também. Mas Então, eu ouvi a Fania Oz
Aham. quando esteve aqui há 2, 3 semanas, e ela falou, gente, O Bibi é um... não tem um Israel só. É que durante várias décadas o povo judeu, nos seus lugares da dispersão, sempre dizia, eu apoio o Estado de Israel e apoio o governo de Israel, porque eu apoio Israel, então não faz mal qual é a tendência, a cor do governo, eu apoio. Isso não existe mais. Ela não diz porque ela seja do contra, ela diz porque é a verdade. Nós temos que saber e apoiar a parte de Israel, que são os que entendem a mensagem fundacional desse Abraão, né? E não isto que este cara representa, quem matou Rabin, que representa todo este grupo que estão dispostos a defender as suas ideias com esse tipo de coisas. Eu não sei se é verdade, mas me parece que no gabinete de Ben-Gvir tem uma foto do Baruch Goldstein. Claro, sem dúvida. Tem. Seu parente. Graças a Deus, né? Apesar de ser o Baruch Goldstein, não sei se você lembra, é um cara que entrou na mesquita e fuzinou 40 pessoas. Goldstein, não. Mas o Baruch não é meu parente. Mas conclusão, então assim, é a velha questão. É certo tolerar tolerante, né? Ou a gente deve combater o intolerante com intolerância? Tolerar não é uma coisa que você pode tolerar e combater ao mesmo tempo. Não é o inverso. Mas assim, a gente ao mesmo tempo, é legal, mas é uma voz, mas é uma voz que prega as não vozes. Então, talvez o certo seria não tolerar, mas isso eu acho que a gente entra muito na política de Israel, né? Agora, talvez, não sei se a gente deve É entrar uma questão religiosa também. Qual é a voz que a gente ouve? Agora, assim, uma coisa que o Raul tangenciou, você também, né, é essa, que até você falou que Rebbe de Kotz é contagiante, não é isso? Às vezes você falou, né? Que esse estudo diz o seguinte, que Abraão teve que se separar do seu pai antes que ele e nós pudéssemos entender o quanto ele devia ser o pai. Ele teve que se separar do seu filho para que Isaac pudesse ser Isaac, e não simplesmente um clone de Abraão. Aí vem Rabbi Menachem Mendel, o Rebbe de Kotz, colocou isso de forma inimitável, né? Ele disse, já falou aqui anos atrás, quem escutou, desculpa falar de novo. Ele disse o seguinte, se eu sou eu porque eu sou eu, e você é você porque você é você, então eu sou eu e você é você. Mas se eu sou eu porque você é você, e você é você porque eu sou eu, então eu não sou eu e você não é você. Em resumo, cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu vou colocar aqui, isso aqui muitas vezes é um divã. Eu estou no momento agora em casa que meus filhos resolveram serem eles. É terrível. É terrível. Um tem 15, outro tem 18, vou fazer 18. Cada um quer ser cada um. É horrível. Eu não tenho mais controle nenhum. Entendeu? E ao mesmo tempo eu tenho que estar contente agora. E eu falo, vou viajar, ninguém quer mais viajar comigo. Eu falo uma coisa, eles falam outra. Então eles estão sendo eles. Isso é muito duro, mas a gente tem que aceitar isso. Eu sei que cheguei nessa estágio, talvez quem é pai mais velho já está acostumado com isso. Mas para mim é muito duro isso, ver eles sendo eles, mas enfim, que assim parece ser o caminho melhor. A grande alegria da vida é quando o filho já passou, já não sei o quê, mas quer dizer, tô todos aí, mas já não me preocupo mais com eles. A grande alegria da vida é você ver que cada neto é diferente e cada neto é ele mesmo. É isso. Tá certo? Agora estou dando aula para o terceiro neto que vai fazer bar mitzvah. E cada um tem as ideias diferentes. É muito engraçado, porque a gente conversa seriamente sobre isso. Tem uma aula com ele. E são diferentes mesmo. E é muito bom. Isso é a melhor coisa possível. A pior coisa... Oi? Você é avô, né? Não, ter neto pensando diferente. A pior coisa é que todo mundo fala uma coisa, porque seria mentira. Se os teus filhos quiserem ser igual a você, é mentira. Você falou que desde pequeno você vê que cada um é cada um. Então é cada um. Desde que faz o primeiro, já é diferente. Já é diferente. O Davi foi quase expulso do berçário. Ele queria mamar e ele foi expulso, tiraram, devolveram ele para a mãe. Ele sempre foi assim. Quer dizer, são características. Ter expulso do berçário é um recorde. Olha aqui, se eu tentar falar Goronovitz,
Por favor. Olha aqui, Gorodovitz, a gente sempre gosta de escutar. Gorodovitz Silvia, quem mais quiser falar. Eu queria falar. É o Gorodovitz. É? Eu vou virar a câmera então. Luiz, tem uma boa legal, mas não estou tão certo que Isaac sabia o que ia acontecer. Eu até no meio do caminho pergunta se não foi equivocado. Abriu o sacrifício. E o Abraão mente para ele, né? Isso que... Vamos prover. Mas a outra coisa que eu acho interessante, você estava falando de um sinal que eu não conhecia desse tipo. Aliás, parabéns pelo. E essa paraxá está pela primeira vez aqui, o Ori, o sinal Shalshelet, é um sinal que aparece raríssimo 4 vezes na Torá só, e que denota uma ambivalência, né? E aparece nessa primeira vez na Torá quando a mulher de Lot olha para trás, ela fica na dúvida, é um sinal, o Ori tem até explicar um pouquinho melhor, e ela tinha sido ordenado ninguém olhar para trás, e ela aí. Olha que a história de Lot é a parte mais erótica da Torá. Todo mundo deve ter feito quadros sobre Lot com as 2 filhas, né? E aí as mulheres estão delícias. Filhas muito. Você vai no Lourdes, você vê que é uma mulher gostosa. Então, acho que se o Benny daquela época. Tem dice da Chico Virgot. Está muito bêbada, assim. Está bêbada como Lot. Passar aqui para o Ricardo. Em relação à polarização temporal, polarização não é boa. Polarização significa que você tem só 2 ideias. Você perde todas as nuances entre elas. E você botar polarização é verdade. Importante, mais importante que isso é você ter a capacidade de diálogo entre quem tem ideia. E não só para fazer esse ajuste. Em relação ao que você tinha, faz ela é melhor do que câmera dá uma ideia. E eu, quando falo polarização, é porque você tem 2 polos tudo no meio, claro. É porque em geral a gente fala polarização, principalmente quando se perde essa noção do meio. Aí, falei isso ele todo mundo é. Eu conheço gente que pensa assim. Então, eu queria chamar a atenção só para um aspectozinho muito pequeno, no momento em que anunciam, né, que Abraão e Sara vão ter um filho mais adiante, que a gente preserva essa história do riso, né? Quando Sara começa a dizer, né, que ela já está velha, que o marido dela é velho também, a palavra, né, que é utilizada por ela de forma sarcástica até, né? Se eu não me engano, a palavra se pronuncia Edna, que é rejuvenescimento, que é voltar a ser jovem, mas cuja estrutura, cuja raiz é a mesma de Adin, delicado, né? E eu fico pensando que, se por um lado, para que você possa ter um filho, né, na idade mais avançada, é preciso Edna, é preciso ter um rejuvenescimento, para que a gente possa ter uma convivência adequada, para que a gente possa, mesmo nas situações mais complexas, ter essa capacidade de se relacionar, é necessário ter abinuta, é necessário ter gentileza e delicadeza no tratar com o outro. E eu acho que isso faz uma boa conexão entre esse trechinho pequeno dessa paraxá e a lembrança dos 30 anos do assassinato. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Alguém mais gostaria de falar? Sinai está hoje quietinho. Obrigado, Ricardo. Parabenizar, te pagaram. A minha leitura, pode ser enganado, assim, a leitura que eu faço é que talvez Abraão tenha sido escolhido, né, como o cara para poder liderar e poder colocar adiante da sequência dos povos,
justamente porque a voz que ele ouviu foi a voz do não sacrifício, a voz da humanidade. Talvez essa segunda voz tenha sido a voz da compaixão, essa voz dele que é um ser humano, um pai ali, dando mais importância à vida do que a um mandamento sério, né, de puro, de ceifar a vida do filho, né? Então, assim como o assassino do Rabin ouve uma voz ruim, uma voz assassina, uma voz que ceifa a vida, o Abraão ouviu a voz, né, da continuidade, né? Da família, do amor, da vida. Minha visão. Essa história é não sacrifício do futuro. A gente acha que é impossível isso. Ainda mais suicida sim, você tem. Por exemplo, dos vikings da Groenlândia que estão cultivando, criando vacas para aquele aquela frio, caramba. Os caras da Ilha de Páscoa, e tantas civilizações que realmente acabaram por decisões insensatas, porque eles estavam ligados naquela história lá. Vikings central, Jared Diamond, né? Aquele Germs, UN. Armageddon. Mostra que as sociedades que se suicidaram pela ligação com o passado. Total, não tem que fazer o cara. Que bom que você achou isso. A questão do meio ambiente, quanto você tem interesse em preservar a vida em nome de, pelo menos, frear, né, o futuro se tem limites, né? Eu acho que com a temporalidade, com as mudanças rápidas, tem muitos momentos, bom, amanhã não é hoje. Pode até cansar. 7 de outubro, a gente tem que ter antes do 7 de outubro que falava, né? Não temos que esquecer, está mais esquecer do que aconteceu. Não, jamais não é mais é hoje. Tem que pensar no hoje. A questão de clínica, todas essas questões da vida mais urbana, né? Nossa, não é para amanhã. A gente sabe que é para hoje. Então, acho que é uma questão. E eu cheguei a acreditar. Eu assim olhar para o passado, para os que me pensaram. Das vezes que eles ficam naquela trayectória, não tem segunda ideia aquele. Mas eu acho que também você olhar sempre para o passado é uma forma de você, a todo momento, estar refletindo. São fontes, vamos dizer, como se fossem fontes que você traz para a reflexão, como a gente faz aqui. Muitas vezes. Então, eu acho que também a gente não pode negar isso. Só para fechar, cumprindo também o recado do corpo, das mulheres mais velhas, mas seria de pensar no de hoje, que é a maioria, grande parte das mulheres está dando filho com 30 mais, quase 40, nós estamos hoje mais sábias do que, sim, as mães de hoje são mais sábias do que elas no passado. Isso aí. Vou fazer um anúncio. Olha só, então é um anúncio, já não é mais para achar, né? Tá. Então vamos fazer o fecho. Eu também tenho umas coisas. Você grava? Tudo que eu falo é para cá. Eu queria também. Eu queria passar. Eu queria assim, agradecer muitíssimo, né, a Lorena. Aquela introdução toda não ficou gravada, mas acho que está gravada na tua mesa. Eu te falei tudo que você é a mestre das mestres. Foi bom ter o progresso desse país, né? Eu não vi. Não tenha ficado gravado mesmo. A parte boa do Brasil. Que a certidão de casamento pode ter 3 meses. Casamento é para sempre, mas a certidão 3 meses tem que Renovação. Mas agradecer muitíssimo, né, que você se voluntaria, né, ter você aqui nas atividades da ARI, sempre sócia da ARI, é maravilhoso, tá? Eu só queria fazer também assim dois lembretes. A gente vai ter Kristallnacht, a Noite dos Vidros Quebrados, vai ter um evento na terça-feira, dia 11, um ato de lembrança, depois um
uma apresentação musical dos nossos Hazanim, tá? Baseado no livro da Sylvia Lerner, né? A música como lembrança de um drama, né? Uma coisa muito especial, né? Convido a todos que estejam aqui. E, para nossa sorte, a Sylvia Lerner está vindo de Israel, ela já chegou, está aqui no Rio, e vai estar com a gente na terça-feira, e vai estar lançando, ela já está lançando por aí na Travessa e tudo mais. Ela ganhou um prêmio Jabuti, tá? Só para vocês saberem, depois eu fui ver. Ela ganhou um prêmio Jabuti tempos atrás. Tomara que ganhe outro. Mas o livro dela fala de um assunto que a gente já falou aqui na área algumas vezes, das outras minorias que foram perseguidas pelo Holocausto. Então, esse evento de terça-feira é importante que a gente esteja aqui, não só para lembrar que foi como tudo se iniciou, para a gente estar sempre alerta dos sinais, como que a coisa pode e realmente chegar onde chegou. Então, não deixe de se inscrever. Outra chamada que eu vou fazer é para os cursos musicais que a gente tem aqui na área. Tá? Já peguei ele na sinagoga. Faço aqui um pedido a todos que têm filhos, né? Filhos, e vamos fazer primeiro para os pequenos. Aulas de música instrumental, violão. Toco isso, toco aquilo. Tem o professor Patrick, que é lá do Liesse. Ele está à disposição aqui dos sócios e não sócios também, toda sexta-feira, às 4 horas da tarde. É gratuito. De novo, gratuito. Chamem pessoas, vamos tentar lotar essa turma de sexta-feira. E temos as oficinas musicais, aí não para crianças, mas para acima de uma determinada idade, com aí não só Hazan, mas maestro, Oren, que tem uma atividade de formar também pessoas e criar um conjunto musical. Enfim, acho que a gente já tem alguns instrumentos. Tem algum instrumento específico que você estaria buscando? Não, a gente espera ter muitos. Por enquanto temos saxo, temos 2 tecladistas e temos um flautista. Eu quero ter essa bom. O Davi, eu sei. Mas eu falei com o garoto Wolba. Eles ensaiam aqui a banda Waits. Ficou de conversar com os outros. Queria ser uma banda para tocar em Batista, ver se eles vão mandar. Mas, então, assim, eu vou deixar só esses 2 anúncios, agradecer a todos e passar a palavra para o Raul, que ele tem um anúncio. Só uma música. Na maioria da semana, né? Uhum. A gente, há anos atrás, a Ari fez o livrinho de Kabbalat Shabbat no Mariei, certo? Todo mundo sabe o que eu estou falando? Fez o livrinho de Kabbalat Shabbat novo, que é um livro. Eu descobri isso, parece muito gente, livro bem feito. E agora, a gente fez o livro de Arvit Novos, da Reza da Noite novo. Okay? E esse livro está pronto para ser impresso, basicamente, e é do mesmo estilo do Kabbalat Shabbat, e é uma oportunidade para todo mundo colocar seu nome no livro. Há uma oportunidade para colocar o nome no livro. Ok? Então, o livro, isso aqui é a boneca do livro. Tá vendo? Isso aqui não é o livro ainda, mas é todo prontinho, isso aqui. Só falta o nome de vocês aqui atrás. Isso aqui é o nome do Kabbalat Shabbat. Eu tenho que trocar esse nome e botar o nome de vocês. Então, vai ter uma campanha de donativos, tá certo? Porque isso tem que ser, né? Alguém te pagava, Deus, a gente pediu para Deus, Deus não mandou dinheiro. Então, então essa campanha está saindo agora como é que chama? Na quinzena da Ari, e ela vai perdurar por um tempo, mas se você perder o tempo, deixa de botar o nome no livro, que é uma coisa para homenagear pessoas que já faleceram, para homenagear teu filho. Pois é, isso aqui é o velho. Só para pensar. Nome fantasia. O nome não é dele, não, estou lá com o pai. Mas não mudou nenhuma letra? Não. Não. Ok? Isso aqui é copiado do Kabbalat Shabbat, para mostrar como é que vai ficar, mas não que vai ser isso aí. Então, é isso. E aí, logo em seguida que a gente acabar esse, na verdade, a gente vai começar a fazer, e o presidente não sabe, o livro que vai chamar Yotzer Or. Não, você Que é o livro falou. para Harid. Sempre falou. Hã? Sempre falou. Falei já? Eu achei muito bom. Vamos fazer o livro de Shacharit também, que é o livro para amanhã, para essa reza que a gente faz aqui na quinta-feira. Tá certo? E, assim, não tem muita coisa nova para colocar, mas é uma outra
estrutura, não sei o quê, e vamos começar a fazer, a preparar o conteúdo. A ideia depois do Charrarito é fazer um Marçório. Mas o Marçório acho que vai ficar para a próxima geração. A ideia é isso. Assim, Raul, foi muito oportuno que você lembrou. Semana passada nós rodamos aqui falando sobre isso. Na verdade, a gente, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte, que quem está coordenando as captações chama-se Bianca. Não sei se vocês lembram. Bianca Rochotte, Bianca Adler. Tá? Então, se a Bianca ligar para vocês falando desse livro, é ela mesmo, tá? Ela vai explicar, vai passar os preços. As homenagens certamente podem ser para as pessoas em vida e pessoas que já se foram, né? É um livro que tem mensagens maravilhosas e, enfim, o Raul já falou bastante e a gente como ela vai conversar, tá? A forma de homenagear, na verdade, existem 4 formas, tá? Tem um destaque que tem um espaçozinho, tem um que tem um espaço um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Então, ao invés de falar ouro, prata, diamante e platino, a gente já falou. A gente faz, mas é mais sutil. Agora, a terça anterior, botar 2 nomes, porque é uma. Você pode botar o que você quiser. A diretoria vai. A gente vai, provavelmente, sim. A ideia, mudar, é um nome fantasia. Bom, então, gente, só novamente agradecer a todos que estão vendo de forma assíncrona e todos que vão ver depois. E obrigado a Luiz Goldberg por ter suado frio. Eu sei que é difícil. Já suou ontem, suou hoje. Coitado. E o Richard tem que... Richard, por favor, cara. Tá? Estou mandando o Richard aqui, eu vou ligar para ele também. Olha, uma boa quinta-feira e Shabbat Shalom. Valeu, Lorena. Tchauzinho.